Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de entrevistas da Venture Way sobre a educação e o futuro. Sabemos que o contexto atual nos traz imensos desafios que prendem a nossa atenção imediata, mas para nós é importante falar da educação, é um tema do presente, seja qual for o contexto, é fundamental para um futuro com menores desigualdades, para cidadãos mais preparados, mais capazes e relevantes, em suma, para um melhor futuro. Hoje o desafio que vos trazemos é, no fundo, perceber o que é que devemos aprender hoje, o que é que as novas gerações devem aprender hoje para estarem preparadas e serem relevantes para um futuro que vai estar em constante e acelerada mudança. Hoje connosco temos um dos grandes especialistas da educação, uma grande referência nacional e internacional. Tem raízes nortenhas, nasceu em Valença do Minho, estudou em Coimbra, onde se iniciou no teatro, nas tertúlias políticas e no combate ao Estado Novo. Estudou e doutorou-se em Ciências da Educação na Universidade de Geneve, na Suíça, e em História Moderna, Contemporânea e Moderna na Universidade de Sorbonne, em Paris. Foi professor da Universidade de Lisboa e em inúmeras universidades estrangeiras, de que são exemplo Oxford, Colômbia, Brasília. Foi reitor e é reitor honorário da Universidade de Lisboa, onde conduziu os trabalhos de fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa. Foi candidato a Presidente da República nas eleições de 2016, com a campanha independente mais bem sucedida sempre em Portugal, e é desde 2018 representante permanente de Portugal na Unesco, onde foi um dos grandes timoneiros do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o dia 5 de maio. E consta também que foi um excelente jogador de futebol que podia ter se ingrado profissionalmente. Professor António Sampaio da Nova, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar convosco. Muito obrigado. Começava por uma pergunta, enfim, talvez um pouco provocatória. Sabemos que o sistema de ensino atual teve enormes contributos para a nossa sociedade ao longo de décadas, mas hoje é muito comum ouvir falar-se da necessidade de um novo sistema de ensino, de ensinar aos nossos jovens, às gerações futuras, novas coisas. Concorda com esta afirmação? Concordo. Eu julgo que nós estamos a aproximar-nos de uma espécie do fim de um ciclo histórico da organização da escola e da organização do sistema de ensino. E, num certo sentido, esta pandemia veio tornar isso mais nítido, revelou. Não é que a pandemia, do ponto de vista educativo, tenha trazido nada de muito significativamente novo, mas revelou os problemas dos sistemas educativos e, num certo sentido, acelerou o seu processo de transformação. De forma muito simples, talvez excessivamente simples, nós podemos dizer que este sistema de ensino e este modelo de escola, tal como o conhecemos hoje, tem cerca de 200 anos, um pouco menos, não é? Foi concebido na segunda metade do século XIX. Não é? A ideia de um sistema de ensino, a ideia de um edifício escolar, a ideia de uma escola, a ideia de um currículo, de um plano de estudos, a ideia de avaliar as crianças, a ideia de programas de ensino, tudo isso foi concebido nessa altura, foi de algum modo organizado nessa altura e foi difundido mundialmente nessa altura. É um processo extraordinariamente interessante, porque é um processo ao mesmo tempo de uma inovação grande, não é? Que se difunde mundialmente num período de tempo relativamente curto. E este modelo de escola, que todos conhecemos, um edifício escolar, uma sala de aula, um professor a dar aulas a um grupo de alunos que são avaliados segundo determinadas rotinas, este modelo escolar, e é este o termo que eu vou utilizar, resistiu bem ao século XX. Durante o século XX, ele foi muitas vezes posto em causa por muitos movimentos pedagógicos, muitos movimentos educativos, movimentos chamados de desescolarização, a famosa Sociedade Sem Escolas do Ivan Illich, muitos movimentos das pedagogias não diretivas, mas ele resistiu muito bem até ao final do século XX e cumpriu uma parte significativa do seu trabalho, nomeadamente a ideia de trazer todas as crianças para dentro da escola. Sabemos que nem todas estão dentro da escola, na verdade hoje no mundo há 250 milhões de crianças e jovens que ainda não têm acesso à escola, mas a grande maioria das crianças estão na escola e a escola travou uma luta em grande parte contra o trabalho infantil, quer dizer, retirando as crianças do trabalho e das ruas para as trazer para dentro da escola. E, portanto, foi nesse sentido um modelo que teve sucesso a muitos títulos, mas que chega ao princípio do século XXI a necessitar de uma profunda reforma e de uma profunda alteração.
e creio que esta consciência era nítida antes da Covid-19, ela é absolutamente escancarada, não é? Depois da Covid-19, e estamos, na verdade, no início de um novo ciclo histórico sobre a escola e os sistemas de ensino e de educação.